sou a Júlia, esse é o meu 14º dia de viagem e eu estou em Budapeste. Don't tell me that it's over. Never say that I can't relate. I still wanna come. Eu estou ficando 6 dias aqui na cidade, mas o rolê que eu vou dar hoje vai ser o rolê que eu faria se eu tivesse só um dia aqui. Budapeste é a capital da Hungria e é a junção de duas cidades, Buda e Peste, cada uma de um lado do rio Danúbio. E hoje eu vou pro lado de Buda, eu vou atravessar a Ponte das Correntes agora e vou ver o Castelo de Buda e o Bastião dos Pescadores. Hoje é dia 5 de agosto de 2019, então tá calor, tem sol, tá lindo o dia. Se você estiver interessado em saber mais sobre Budapeste, eu tô gravando um guia de viagem da cidade inteira. Você pode olhar ele no canal. Aproveita para se inscrever. As duas partes, Buda e Peste, estão unidas pela Ponte das Correntes, que foi a primeira ponte a atravessar o rio Danúbio aqui em Budapeste. Eu vou atravessar a Ponte das Correntes agora, essa aqui tem um trânsito básico. E ela é muito famosa por esses leões aqui. Ontem um amigo meu me perguntou por que era a Ponte das Correntes e eu disse que é porque eu achava que tinha correntes. Mas eu descobri que não são correntes, elas só parecem de longe. Let me in, let me show it. All the things that we can become. De um lado da ponte fica o Castelo de Buda e do outro lado fica o Bastião dos Pescadores. Ali. Eles ficam a mais ou menos 800 metros de distância um do outro, é em cima do mesmo morro, e então suba qualquer um primeiro. Tô atravessando aqui a ponte, depois eu vou subir a colina de Buda. Eu acho que eu vou primeiro no Bastião dos Pescadores e depois no Castelo de Buda, porque eu quero bater fotos lá. E acho que vai estar menos cheio agora de manhã do que depois. Já tô aqui no lado de Buda, ao pé do castelo, ele tá ali. E para subir aqui você pode escolher entre subir a pé, pegar um táxi ou um Uber, que aqui é o Bolt, ou subir de funicular, que tem que pagar, é claro, então eu não vou pegar. Subir ao Bastião dos Pescadores, então eu vou chegando da ponte aqui pro lado direito. Eu vou mostrar por onde sobe. Aqui não é muito difícil encontrar, só que a subida é meio pesadinha. Você vai chegar do lado de Buda por aquela ponte ali. Vai ter essa rótula, você vem por aqui. Tem um mercadinho onde você pode comprar coisas se você precisar. E você vai subir aqui nessas escadinhas que tem um pouquinho pra frente, passando os turistas. Aqui, no meio dessas árvores, tem sombra, muito tranquilo. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it. I'm gonna revive it. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it. 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 Acabei de chegar aqui no Bastião e, meu Deus, tá cheio de turistas, como eu devia ter acordado cedo pra bater foto. Vou bater foto aqui. O Bastião dos Pescadores começou a ser construído em 1895 e foi completamente destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído depois. E ele tem 7 torres em homenagem às 7 tribos magiares que fundaram a Hungria. Ele tem essa cara de forte, mas ele nunca foi uma fortificação, ele é um monumento em homenagem. As tribos magiares são originárias dos Montes Urais, onde hoje fica a Rússia, e são um dos povos que invadiu a Europa durante a Idade Média para se estabelecer e formar os reinos. Isso aconteceu por volta do século IX, quando a Hungria foi fundada.
E o Bastião dos Pescadores foi construído em homenagem aos 1000 anos de fundação da Hungria, assim como a Praça dos Heróis, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Aqui de cima dá para ver o Parlamento de Budapeste, que é o maior edifício da Hungria. Fica do lado peste da cidade. Por isso essa vista é tão disputada para fotos. A entrada nesse pátio aqui é livre, só paga para subir nas torres. Ele se chama Bastião dos Pescadores porque durante a Idade Média esse era um ponto de venda de pescados. E aqui do lado do Bastião dos Pescadores fica a Igreja de Matias, que é um dos pontos mais procurados da cidade. É chamada assim porque o rei Matias Corvino, um dos monarcas mais marcantes da história húngara, mandou reformar no século XIV. A igreja foi construída entre o século XIII e XV e chegou a ser uma mesquita durante a ocupação otomana depois. Na frente da igreja fica essa estátua que representa o rei Estevão I, o primeiro rei dos húngaros. Ele foi coroado aqui no ano 1000. Esse é o melhor ponto da cidade para tirar fotos e talvez seja por isso que esteja tão cheio. Depois eu parei para tomar um café e comer um dos bolos tradicionais da Hungria, cream cake, que é servido nessa confeitaria aqui, pertinho do Bastião dos Pescadores. Eu paguei 630 florintes nesse bolo, que dá uns 2,5 €. Depois fui andando até o Castelo de Buda, que fica na mesma colina. Tô chegando aqui no castelo, eu saí do Bastião dos Pescadores, vim a pé, tô indo por cima, não desci o morro, não precisa descer o morro. Tem um pessoal fotografando os cavalos aqui. Tô entendendo o que tá acontecendo. Tudo bem. A pessoa se encanta com pouca coisa, né? Esse é o turu, o pássaro sagrado dos magiares, abrindo suas asas sobre Budapeste. Cheguei aqui no Castelo de Buda, tá tendo uma exposição do Magritte, artista surrealista, parece bem top. A vista é maravilhosa, vou colocar aqui. E a entrada no pátio aqui é de graça, você só tem que pagar se você for entrar na galeria ou nos museus. A primeira construção no lugar onde hoje fica o Castelo de Buda foi feita no século XIII. Mas o castelo que vemos hoje foi em sua maioria idealizado no reinado do rei Sigismundo Luxemburgo da Hungria. Sim, Sigismundo. Ele era o Sacro Imperador Romano Germânico do século XV. A parte mais importante do palácio construído por Sigismundo era uma galeria de arte. Logo depois veio o reinado do rei Matias, aquele da igreja, e no final do século XV Budapeste se tornou o primeiro centro de renascimento acima dos Alpes. Em 1526, Buda foi invadida pelo exército otomano pela primeira vez e em 1541 foi incorporada no Império Otomano. O castelo passou um tempo meio abandonado e foi quase que completamente destruído em 1686, quando a cidade foi capturada pelos cristãos. Logo depois foi construído um palácio barroco, que é equivalente ao coração do palácio atual, ou seja, o pátio barroco do Museu Histórico. Ao longo dos anos ele foi aumentado e foi lar de freiras, depois a sede da universidade, até ser transformado de novo em um prédio real. No fim da Segunda Guerra Mundial, o Castelo de Buda foi quase completamente destruído novamente. E o que vemos hoje é uma reconstrução do palácio, que é resultado de uma escavação arqueológica, para fazer justiça à época medieval de Sigismundo e Matias. A reconstrução do castelo é considerada muito bem sucedida, porque é fiel à sua origem medieval e mesmo assim conseguiu conciliar com o planejamento urbano. Agora eu vou descer o Morro do Castelo por outro lugar, vou descer direto nos jardins do castelo e não no Bastião, né, que eu subi pelo Bastião. É o mesmo morro. E eu vou para um café colocar o celular para carregar. Depois vou dar uma volta na roda gigante, dar uma olhada lá,
pra gravar um take que eu tive lá ontem, mas daí eu não gravei, então eu vou gravar agora pra ficar nesse vlog. E depois eu vou num restaurante tradicional, chama Fricipapa, ele fica perto do meu Airbnb, porque eu peguei um Airbnb muito bem localizado. Eu recomendo descer ou subir o Castelo de Buda e o Bastião dos Pescadores a pé, porque daí você vai encontrar umas vistas tipo essa aqui. Eu acho que vale a pena. Eu parei aqui nesse Costa Café pra beber um café, carregar meu celular, encher minha garrafinha de água com a torneira. E agora eu vou dar um rolê aqui na roda gigante que fica bem pertinho. O Costa Café é um concorrente do Starbucks, eu adoro esse tipo de café. Fricipapa é um dos restaurantes tradicionais mais conhecidos aqui de Budapeste. Ele é bem cheio e às vezes tem fila, então venha de bom humor. A comida húngara não é propriamente bonita, mas é gostosa. Os pratos que eu pedi aqui foram um queijo frito empanado de entrada e um goulash, que é uma carne ensopada com tempero de páprica, com batatas fritas. Os preços são bem ok, eu gastei cerca de 8 euros nesse jantar. No próximo vídeo eu vou mostrar outras partes da cidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder.